Boa noite, minha gente. Shalom a todos. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês hoje, estreando algo que é um sonho, que é um projeto que tem borbulhado nos nossos corações há um tempo. E particularmente desde o início desse ano, a gente tem sonhado muito com esse projeto, tem desenvolvido ele no nosso coração. Já tive várias reuniões com o Rafael nesse ano de 2020, trocamos muitas informações para desenvolver e elaborar um projeto de rede de famílias para a comunidade agora em 2020. E hoje estamos aqui em um momento totalmente improvável, porque esse seria o momento que a gente deveria parar todos os projetos, esse deveria ser o momento que a gente deveria abortar os sonhos, os projetos, e a gente está exatamente nesse tempo totalmente improvável, tendo a oportunidade de começar esse projeto e muito mais potencializado do que a gente estava prevendo no início. Porque, a princípio, a ideia era começar a rede de famílias com reuniões locais, físicas aqui na comunidade, atendendo algumas famílias, e agora Deus nos coloca em meio a essa situação e nos dá a oportunidade de falar para famílias no mundo todo. Vamos além dessas paredes, rompemos os limites e estamos aí agora falando para as famílias no mundo todo. Sinceramente, a gente não pensava, não imaginava isso, mas o nosso Deus sempre faz, né? Além daquilo que nós podemos pensar, imaginar, daquilo que vem ao nosso coração, do que a gente ouve, e eu glorifico a Deus por isso. Então, começamos hoje a nossa rede de famílias. E dentro da rede de famílias, nós vamos começar com um projeto muito importante, muito nobre e muito oportuno para esse momento que nós estamos vivendo. O projeto se chama Mapeando a Sua Alma. Serão alguns programas que nós teremos ao longo das próximas semanas, hoje e ao longo das próximas semanas, onde vamos falar sobre psicologia, onde vamos tratar alguns assuntos muito pertinentes nesse momento, principalmente ansiedade, depressão e algumas outras coisas. Não vou prolongar muito o spoiler aí não, tá bom? E então, para isso, eu quero dispensa também apresentações, mas eu quero apresentar para aqueles que de repente ainda não conhecem. Estou aqui junto com Rafael. Rafael é discípulo, é amigo, é um irmão e amigo de longas datas e é psicólogo, um psicólogo com experiência, um psicólogo que tem servido ao Senhor através da sua profissão e tem plantado o reino dentro dessa área que ele foi chamado. Tem especializações que são raras, que são não comuns na sociedade e muito importante dentro da sua atuação, da sua área. Daqui a pouco ele já vai falar um pouquinho sobre isso. E estou também tendo o privilégio de receber junto com o Rafael nessa noite um amigo de longas datas também, uma pessoa que eu admiro demais. Admiro como homem, como chefe de família, como pai, como marido e principalmente como pastor. Pastor Wanderson, um grande amigo, a qual a gente trabalha junto, a gente, embora estejamos sempre em rotinas, correria diferente, a gente está sempre se auxiliando, sempre cooperando para que o reino cresça, e hoje nós temos um grande privilégio de receber ele nessa estreia da rede de famílias e do Mapeando a Sua Alma também. Pastor Wanderson, além de pastor da comunidade evangélica Shalom, uma igreja a qual admiramos e amamos muito também, é a igreja do reino, é a igreja de Cristo, uma igreja a qual a gente admira e eu assino embaixo também. Além de pastor, é também doutor em teologia, tem uma extensa formação na área teológica, doutor em teologia, e além disso, também atua em uma área que hoje é tão importante, tão pertinente para a gente. Ele tem servido ao ministério pastoral, mas através também da visão da psicologia, da formação, tem conseguido trazer isso para dentro do ministério também e ampliando, potencializando e aperfeiçoando a visão ministerial, teológica, pastoral dentro da área da psicologia também. E então, eles já vão falar mais um pouquinho sobre eles, sobre formação. Eu quero passar a palavra primeiramente para o Rafael e já dar essa orientação para vocês. Hoje estou aqui com vocês na estreia, vou participar
também, mas como participante dos próximos programas, tá bom? Nos que ele me convidar, mas a partir da próxima semana é ele que vai estar aqui com vocês, responsável pelo projeto da Rede de Família, pelos programas, assim como continuando também esse projeto dentro da Rede de Famílias Mapeando a Sua Alma e muitos outros ainda que a gente está trabalhando, está desenvolvendo e que daqui a pouquinho chega para vocês. Rafael. Boa noite a todos, né, que estão aí hoje nos assistindo. Boa noite aos pastores, né? Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui contribuindo, servindo, né, com o reino e usando daquilo que tem sido, né, a nossa prática, a nossa rotina, que é o cuidar, né, o cuidar de pessoas. Hoje eu atuo no município de Macaé como psicólogo clínico, né? Tenho o meu consultório particular, já atuei em algumas clínicas aqui na cidade. Atualmente atendo no meu consultório particular e na Unimed, onde eu faço parte da equipe de psicólogos, né? Atualmente estou locado lá no hospital, dando um suporte aos colaboradores, aos pacientes, né? De toda essa demanda aí que a gente tem vivido. Quanto à questão de currículo, né? Na verdade, isso aí a gente releva, né? A gente deixa para lá. Enfim, importante a gente saber que a gente tem um coração disposto, a gente tem um coração, né? Pronto, apto a servir, a cuidar, a zelar pelo bem-estar, né, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, que é algo que a gente está precisando bastante agora, né? Nós temos tido todo esse cuidado em prevenção, em promoção da saúde, em questão, né, da questão aí do Covid, de tudo isso que a gente está vivendo da pandemia, mas é muito importante, sempre foi, e muito mais agora, muito importante a gente cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, né? E aí, consequentemente, a nossa saúde familiar, a nossa saúde física, a nossa saúde profissional, enfim. Falar de saúde é falar de uma gama de cuidados essenciais, né, para a vida de qualquer ser humano, né? E também, logicamente, não posso esquecer que a nossa saúde espiritual, que também é relevante, né? O bastante, muito relevante. Então, nós estamos aqui justamente para trazer esse momento de reflexão, esse momento de cuidado, esse momento de orientação, né? De poder tirar dúvidas que possam surgir, né, ao longo desse processo todo e poder trazer, né, aos irmãos esse amparo, esse cuidado. Então, me sinto muito honrado, né, pela confiança do pastor Harrison, pela confiança dos pastores da Comunidade de Vida em nos proporcionar, Amém. né, tamanho privilégio. Hoje estou aqui, em alguns momentos, né, depois a minha esposa, né, a Deise, também estará junto com a gente, também fazendo todo esse trabalho, esse acompanhamento. Então, desde já me coloco aí à disposição. Vou passar aqui para o pastor para que ele possa fazer a sua apresentação também e a gente começar o nosso bate-papo. E uma observação que eu esqueci. Além de pastor, doutor em teologia, psicanalista, é também escritor. Escritor de bons livros, tá bom? Que eu também indico a vocês a fazer a leitura de todos os livros do pastor Wanderson também, que são excelentes. Mestre, um prazer te receber. Obrigado pelo carinho, pela honra e privilégio de estar aqui com a gente nesse momento. Passa a palavra para o senhor. Bom, boa noite, pastor Ravison, Rafael, boa noite à igreja, vou dizer assim, o que vai ser alcançado, a igreja. Eu quero ser muito grato a Deus, né, pelo privilégio de poder estar aqui, parabenizá-lo por esse projeto lindo, parabenizá-lo, Rafael, porque está assumindo uma parte muito importante no reino, que é a família. O princípio de tudo, a base de tudo foi a família. Então, parabenizar toda a comunidade Vida por esse trabalho e pelo privilégio de ter essa honra de ser convidado para estar aqui estreando, né, esse quadro, estreando esse momento, né? Então, muito gratificante. Então, eu louvo a Deus pela vida, estendo meu agradecimento, baseando-me também extensivo às famílias e todos os membros da comunidade Vida. Tá? O pastor Ravison já disse, ele dispensa comentário. Eu sempre digo que
ele é um gentleman e, de fato, é um príncipe. Temos uma aliança e sempre que solicitado, ele tem nos ajudado ali na comunidade evangélica Shalom, a qual trago um abraço fraterno para todos, né? Também, a igreja da qual eu apacento. E meu nome já foi dito, é Pastor Wanderson. Na minha área de atuação, eu atuo como pastor e tenho tentado disseminar, pulverizar no meio cristão, no meio evangélico, a cultura de fato de que nós somos composto de corpo, alma e espírito. E dentro desse contexto de extrema relevância que nós precisamos, de fato, tratar isso. Tratar o ser humano é biopsicossocial. E eu acrescento um pouquinho biopsicossocial espiritual. E dentro desse contexto é de extrema relevância. Por isso, o meu estender da felicitação e parabenizar essa visão de reino sendo implementada, porque é pioneiro isso, trazer esse quadro em falar de psicologia, porque quando se fala de psicologia, a cultura ainda no meio evangélico ainda que certas determinadas anomalias é demônio. Então isso precisa ser um pouco pulverizado, essa cultura do esclarecimento, para que as pessoas entendam o momento que tem tudo a ver com o momento que estamos passando. Então, por isso, a minha gratidão de estar aqui. E isso, para mim, é um prazer enorme, sempre servir o reino e espero poder ajudar. Faço das minhas palavras as palavras do Rafael. O currículo dispensa qualquer coisa, eu não gosto, de fato mesmo de mim, eu não gosto, estou aqui para servir o reino e estar aqui, tá? Tenho a formação na área de psicologia, a única coisa para poder entender um pouquinho as minhas especializações na área, para poder falar do assunto, eu tenho procurado, porque eu amo isso, tenho procurado me especializar. A formação de pós-graduação em clínica psicanalítica e medicina psicossomática. Foi onde eu procurei me especializar para poder cuidar um pouco. Depois a gente dissemina um pouquinho por que eu resolvi enveredar por esse caminho, mas aí em um outro momento. E eu já falei para eles ali nos bastidores e vou falar para vocês também. E hoje, aí você vai me perguntar, e você tá fazendo o que aí? Eu tô aqui para engraxar o sapato desses caras aqui hoje, tá bom? Enquanto eles conversam aqui, eu vou assistir junto com vocês. E como eu tô pertinho aqui, eu vou aproveitar para engraxar o sapato deles aqui. Mas nós queremos estrear essa rede de família e dentro da rede de família falar sobre esse projeto que a gente está mapeando a sua alma. E nessa noite a gente quer começar a falar de alguns assuntos muito, muito oportunos, muito importantes para a gente. Dentre esses assuntos, eu quero começar a conversar com eles e com vocês sobre ansiedade e também depressão. Principalmente nesse tempo de quarentena, de reclusão social e das suas consequências, né, de todas as consequências dessa pandemia, desemprego, a questão de redução de salário, incerteza do amanhã, mudança de rotina, são tantas consequências que acabam muitas das vezes culminando isso nas nossas emoções, na nossa alma, e a gente precisa saber lidar muito bem com isso, porque senão a gente consegue de fato atingir o objetivo da prevenção da saúde física, mas ao mesmo tempo a gente tem ali um agravamento da nossa saúde emocional e uma está ligada à outra e não adianta nada. Nós sabemos que as nossas emoções estão ligadas, por exemplo, à própria questão da imunidade e é somático, né? Psicossomático, e a gente acaba sofrendo da doença emocional por ter tentado uma prevenção da doença física e que depois vai repercutir também, não só pode chegar a ponto não só da questão de abaixar a imunidade para vírus como o corona, mas para outras doenças cardíacas e tantas outras, né? Então vamos falar inicialmente de ansiedade e de depressão e quero desde já passar a palavra para o meu amigo Rafael para ele conduzir a gente nesse bate-papo. Eu acredito que assim é muito importante a gente nomear, né, o que é ansiedade e o que é depressão.
E às vezes é muito mais fácil do que a gente trazer um termo técnico aqui para nomear isso, é a gente nomear aquilo que não é, né? Porque aí eu acho que fica mais fácil da gente entender e chegar lá. Então a gente precisa entender que ansiedade não é estresse. Ah, fulano é estressado, fulano é alterado, faz tudo correndo, faz tudo agitado, fulano está ansioso. De repente eu posso estar ansioso e não manifestar determinadas alterações comportamentais, não ser estressado, mas posso viver de uma maneira ansiosa, né? Assim como a depressão, por exemplo, falar de depressão não é falar necessariamente de uma tristeza, não é simplesmente porque fulano está na cama chorando triste porque o cachorrinho dele morreu e ele está deprimido. Ele está triste. Para aí ele estar deprimido é uma outra situação. Ah, fulano está deprimido porque ele não sorri. Muitas pessoas hoje, e não é de se assustar, sorriam, dão gargalhadas e estão deprimidas. Então precisamos entender, sair um pouco desse senso comum, né, daquilo que classifica ansiedade, depressão, de uma maneira muito rasa, muito superficial. E entender também que ninguém está imune. Não tem essa de que crente não tem depressão, de que crente não tem ansiedade. A partir do momento que se é humano, que se é biopsicossocial e espiritual, nós estamos suscetíveis sim. Assim como nós gripamos, assim como nós temos dor de cabeça, nós podemos ter ansiedades e nós podemos ter depressão também, né? E aí, então, falando assim, a gente já falou aquilo que não é. Então, o que é em si? A depressão, por exemplo, ela é um transtorno de humor. E quando a gente está falando aqui de humor, a gente não está falando, mais uma vez, foge aí do senso comum, a gente não está falando de sorrir ou chorar, de acordar bem, dar bom dia, ou acordar na TPM, não falar nada. A gente não está falando desse humor. A gente está falando de um estado, né, da vivência das nossas emoções. Ou seja, quando a gente tem uma desregulação, né, dessas emoções, sim, estamos sofrendo um transtorno de humor, ao qual deles a depressão, né? A mesma coisa a ansiedade, né? Então, tem a ver muito mais com aquilo que nós somos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, do que necessariamente com o que estamos sentindo no momento, né? Precisamos entender que as emoções estão aí. Hoje, a gente pode classificar aí pelo menos 5 emoções básicas: medo, tristeza, raiva, nojo e alegria. São 5 emoções que a gente trabalha com elas o tempo todo. Diariamente a gente está lidando com elas. Diariamente, né? E a gente precisa entender que isso vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, é uma misturada que a gente faz. Ao mesmo tempo que você pode estar triste, você pode estar alegre, você pode estar com raiva, você pode estar com nojo. E essas emoções não é necessariamente aquilo que a gente sente, sabe? Ah, vi uma piada, fiquei alegre. Eu posso ouvir uma piada, rir, mas estar triste. Porque a gente está falando de um estado de humor e não de uma sensação de algo que aconteceu ali no momento, né? Então, essas emoções, elas são muito importantes para a gente. Então, a gente tem que entender, o medo faz parte da nossa essência. Nós precisamos sentir medo, sim. Isso. Não tem essa de que não temos medo. Lógico, existem 2 medos aí, 2 classificações desse medo. O medo que nos serve de alerta. Uhum. O que me faz, por exemplo, não atravessar uma rua sem olhar para os lados? Não pular de um prédio. Não pular de um prédio. É o medo. Né? Nos protege. Não sair hoje na rua sem as prevenções. Isso. Né? Não sair da quarentena. Ou seja, é o medo que nós temos, que serve o quê? De alerta. Isso. É um medo que nos livra desse perigo, né? Que nos livra de sofrermos alguma coisa. Do perigo real. Do perigo real. Existe aquele medo paralisante que ele sobrepõe a esse medo de alerta, aí se torna o que a gente chama de medo patológico. Uhum. Né? E geralmente é de algo imaginário, de um perigo imaginário. Exatamente. Né? Dificilmente se tem um medo paralisante assim de algo real. Geralmente esse medo paralisante vem de algo imaginário, da barata, da vida e tantas outras coisas, né? Exatamente. Que não tem realmente uma grande ameaça para a gente. Exatamente. Né? Então, é a maneira como a gente lida com esse medo é que vai classificar o tipo de medo que eu estou tendo. Se ele é um medo de alerta ou se ele é um medo patológico. Da mesma maneira, a alegria. Não tem como a gente estar alegre o tempo todo. Uhum.
Não existe alegria eterna, isso é utopia. Até porque, se a gente for pensar o nosso lado aqui, né, cristão e tal, diante da visão de mundo que a gente tem, como eu posso dizer que eu estou alegre o tempo todo se ao meu lado eu tenho pessoas que estão passando dificuldades, que estão passando necessidades? Então, o sentir, o rir com os que choram, rir com os que riem e chorar com os que choram, faz parte dessa alegria que não vai durar o tempo todo. Pastor né? Wanderson, tive uma ideia. Vamos marcar um gabinete com as nossas ovelhas todas, com o Rafael, para ele explicar isso para elas, que o pastor não está alegre o tempo todo. Exatamente, porque entendeu? o pastor é o estereotipo do perfeccionismo, né? Ele não pode ter tristeza. Lá na Shalom é assim É também? a mesma coisa. Aqui também. É a mesma coisa, eu pensei que era diferente aqui. Mas lá, sim. Aí a gente vive o que a gente vai chamar de distorção cognitiva, né? Que é ver as coisas de uma ótica que não deveria. Isso aí. Né? E aí vamos lá, vamos falar do nojo. Né? Às vezes a gente fala de nojo, a pessoa pensa assim, nojo é aquela pessoa nojenta, aquela pessoa que não gosta de nada. Mas o nojo, na verdade, é o que nos faz tomar banho todos os dias. Né? É o que nos faz querer escovar os dentes, é o que nos faz querer sentar à mesa para almoçar e ter aquela... Né? O que livra você, por exemplo, de comer uma comida estragada, uma comida mal preparada, ou que possa te fazer mal? É o nojo, né, que você vai sentir. Rafael, ressaltando dentro dessas explicações para que o pessoal tenha um entendimento muito claro, é que tudo em excesso é que leva a prejudicar. Né? Até a própria ansiedade, ela é muito natural do ser humano. Quando ela passa a ser extensa e corriqueira, rotineira, aí tem que ficar em alerta. Né? Porque a ansiedade, por exemplo, em determinado momento você pensa que você está com expectativa. Mas quando isso chega num limite maior, aí já não é mais uma expectativa, já virou uma ansiedade que começa a prejudicar. Onde gera o quê? A frustração. Isso. A frustração gera a prostração. Isso aí. E aí a gente vai... Então, assim, eu estou explicando isso, né? Aí faltou a gente falar da tristeza, que no caso é, né, as coisas que nos incomodam, que nos deixam tristes, tem que nos fazer... Não, peraí, se isso deu errado, eu vou fazer agora da maneira certa. Então, essa tristeza... Então, todas essas emoções vivenciadas na dose certa, na escala certa, mantém a gente em equilíbrio, no que a gente chama de homeostase, né? No nosso equilíbrio. Aí, como o pastor falou, os excessos, os exageros, as faltas, né, que às vezes a gente tem na vivência dessas emoções, é que vão sinalizando para a gente as patologias. Então, a ansiedade é um excesso de medo. Né? A depressão é um excesso de tristeza, mas não quer dizer que para o indivíduo ser deprimido ou estar depressivo, ele só está triste. Não, ele pode estar alegre também com outras coisas, mas existe ali uma tristeza, uma emoção triste, né? Uma vivência dessa tristeza e, às vezes, não necessariamente uma rotina da vida dele, mas até mesmo uma desregulação biológica, orgânica, que afeta, né, o nosso cérebro nas áreas que comandam essas emoções, que podem gerar nesse indivíduo a questão da depressão. Né? Até mesmo, às vezes, medicamentos que se fazem uso e que desregulam, né, essas questões biológicas podem gerar depressão. Então, quando a gente está falando de depressão e ansiedade, a gente está falando de algo que, assim, eu vou falar que é algo muito comum ao ser humano, mas com receio de que a gente banalizar né, e popularizar isso, mas comum que eu quero dizer não se escolhe rico, pobre, adulto, criança, ou seja, é algo que está aí para todo mundo. Né? E o que a gente está vivendo nessa quarentena agora? É justamente uma série de gatilhos, de fatores que descompensam todas essas emoções, por N situações. Então, por que está tão importante a gente falar de depressão e ansiedade agora? Porque, assim, já vivemos outros momentos, mas a gente não viveu na nossa história, talvez eu, por exemplo, né, com a idade que eu tenho, vocês e tal, né?
Nós, né? Ele tentou sair, né? Tipo assim, eu sou o mais novo daqui, ainda não vivi isso, não sei vocês. Vai que as pessoas viveram aí a tensão da ditadura, da Segunda Guerra, né? Então, mas assim, a gente... Eu já li sobre isso, Né? Eu também, estudei muito, né? Então, assim, vai que, né, a gente está vivendo agora um momento que, assim, está fora do comum para todo mundo. E desde sabe, do mais letrado ao menos letrado, desde o mais alto ao mais baixo, do pobre, do rico, do velho, do novo, todo mundo está sentindo com isso. E, Rafael, importante também salutar que esse momento desse bate-papo agora é mais a nível de uma prevenção, né? De uma prevenção, porque nós sabemos que temos que nos preparar, bem como preparar as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão ao nosso alcance, e até mesmo para que as pessoas que não estão aos nossos alcances estão ao alcance de outros que podem disseminar isso, pulverizar essa conscientização para se preparar, para que não venha ter agravos ainda piores, porque todo excesso esconde uma falta. Exatamente, muito bem ponderado. Né? Então, assim, é momento agora da gente começar a olhar um para o outro, né? Nas quarentenas, nas famílias, no nosso contato, entender que nunca na história foi, e principalmente agora, depressão não é frescura, ansiedade não é, né, estresse, não é agitação. Na verdade, são desregulações emocionais provenientes de uma série de fatores que a gente, né, tem conhecimento, ou às vezes não, né, e que vão proporcionar isso. Então, é muito importante agora a gente estar atento às nossas emoções. A gente está atento àquilo que a gente está vivendo, àquilo que a gente está sentindo, né, poder falar, né, os casais em casa poder falar com seus cônjuges, ouvir as crianças, por exemplo. É interessante salutar também, Rafael, eu acho que é importante, quando se trata de abranger a família, o gênero, né? Quem é mais afetado, a gente sabe que a mulher é 30% mais afetada do que os homens. Então já vai um conselho para os maridos, né? Ter essa sensibilidade também, porque o homem ele é mais impaciente. Então, isso é importante, esse compartilhar aqui, para que tenha um pouco mais de tolerância, além do normal, porque nesse momento é um momento, como o Rafael colocou, olhar para o outro, cuidar do outro, não é simplesmente um olhar paliativo, né? É um olhar, de fato, olhando e visualizando, entendendo de fato o ser, saindo da sua zona de conforto e, de fato, se colocar no lugar do outro, antes de qualquer pré-julgamento. Ah, porque aquilo colocou. É frescura, porque a cultura que mais dissemina é isso, né? É frescura. Ah, isso aí é querendo chamar atenção. E não é isso. Tem que se, nesse momento, ter essa prevenção para que se leve a sério esse, de fato, o cuidado um do outro. É de extrema importância. E como o pastor Haroldo estava falando, né, a questão da expectativa. Muitas pessoas, elas confundem a ansiedade com a expectativa, né? Ah, eu estou ansioso e tal, existe a ansiedade do bem, a ansiedade do mal, vamos dizer assim, né? Na verdade, a ansiedade é a ansiedade, né, o medo em excesso, é a preocupação em excesso. O que a gente tem muitas vezes é a expectativa. Ah, vou viajar amanhã, né? Estou com a expectativa da viagem. Não vou viajar não, tá, gente? Só o exemplo. Vou viajar amanhã. Eu tenho a expectativa, né? A gente não dorme direito, fica doido para chegar logo a hora e entrar no carro, e às vezes vai ver um parente, alguém, um ente querido. Enfim, é uma expectativa. Não é propriamente ansiedade. Não é necessariamente ansiedade. Seria ansiedade se vou viajar amanhã. Aí os pensamentos que vão tomar a minha mente o pneu vai furar, vou bater com o carro, não vou chegar lá a tempo, vou enjoar no carro, vou passar mal, ou seja, uma série de pensamentos, uma série de preocupações, de medos excessivos que se tornam patológicos ao ponto de que não viajo.
Isso não, aí. não tiro meu pé de casa. Isso aí. Ou seja, são coisas que a gente não tem como prever, Uhum. né? A não ser que a gente vai ter essa preocupação, meu carro não passou na revisão, o pneu está careca, coisa que a gente não deveria fazer, né? Mas, se você tem essas predisposições, ok, você vai ter esse medo e corre esse risco. Uhum. Mas se tudo está nos conformes, não estou dizendo que porque está tudo nos conformes não vai acontecer, mas qual é a probabilidade que eu tenho de que São só aconteça? especulações, né? Então aí eu tenho que aprender a entender que esse meu medo vai servir de alerta, né, para que eu possa caminhar. Então, ansiedade e expectativa são duas coisas nesse sentido diferentes, né? A ansiedade, ela é uma expectativa negativa daquilo que eu estou por fazer, daquilo que eu estou para fazer. Sempre com uma visão pessimista, Sempre né? com uma visão Olhando aquelas pessimista. coisas ruins que podem surgir dentro daquela situação, às vezes boa, né? Tá Sim, com a ideia de viajar exatamente. para ver um familiar, alguma coisa, uma férias, mas ao mesmo tempo fica com a visão pessimista daquela situação. Exatamente. E é aí agora que a gente entra na quarentena, né? Porque quantas ansiedades, quantas visões pessimistas a gente não tem tido nesse momento. Como né? que vai ficar o trabalho, né, pastor Vandes? Quando vai ficar o salário, como que vai ficar a economia, como que vai ficar a saúde, E o até- negócio. Por isso essa prevenção, né? Porque a depressão, ela desencadeia pelo menos mais 40% de doenças patológicas, oriunda da depressão. O que eu visualizei no curso de pós-graduação em medicina psicossomática, que 90% das doenças físicas tem fundo emocional. Olha isso. Isso é sério. 90% foi incrível, mas assustador. Permita-me compartilhar, quando eu digo isso, é de cunho pessoal, foi experiência pessoal, porque no espaço de 1 ano e meio aproximadamente, eu infartei 2 vezes e operei pedra no rim. Não sabia. Então, assim, isso tem uns 5 anos. Uau. Então, assim, eu fiquei muito preocupado. Na verdade, eu estava somatizando o meu estresse. Ou seja, quando a boca cala, o corpo fala. É isso aí. E isso é inevitável de ocorrer. Então, quando não se entende essa prevenção, porque foi o que o Rafael acabou de colocar, entre aquilo que paralisa e aquilo que te previne. A diferença estará aí. Então, esse exercício é muito individual, pessoal e interno. É um exercício diário que se tem que fazer para se preparar para esse momento que nós entramos agora. Essa ruptura brusca da nossa rotina diária foi muito, muito repentina e muito brusco. A paralisação. Isso causa um impacto surreal. Aonde por um tempo, as pessoas estavam conseguindo até conduzir bem isso, mas por um tempo, mas não por todo o tempo. Quando isso começa a ser muito lastro, aí a coisa começa já a se complicar, né, Rafael? E até porque a gente vem lidando, né, com a ansiedade, com a depressão no dia a dia, no corre-corre do dia a dia, e muitas intervenções que, às vezes, até sem saber, a gente fazia, né, cada pessoa faz, sanando um pouco dessa depressão, dessa ansiedade, nesse momento isso foi tirado. Então, por exemplo, como fazer uma caminhada, praticar um esporte, ir numa academia, um jantar entre amigos, uma visita, uma ida ao cinema. Tudo isso são recursos que hoje a gente usa de forma paliativa, né, de forma de intervenção social, vamos dizer assim, de habilidades sociais e tal, para você lidar com as suas ansiedades, com a sua depressão, e isso nos foi tirado. E assim, acho que o que mais aflora a nossa ansiedade nesse momento é justamente essa repressão da liberdade, né? Essa questão de eu não posso ir ali, não posso ver meu parente, não posso receber um amigo. Se agrava pela forma como foi colocada. Imposta, Isso. E a gente precisa entender também que isso não é um mal,
Né? Quando a gente fala que se agrava com a forma que foi imposta, não quer dizer que estão fazendo mal, é porque é necessário. Isso aí. Né? Precisamos entender que é Exato. necessário. Isso, Então, estamos aqui essa justamente... clareza é importante, Isso. principalmente para o meio evangélico. Sim. Isso aí. Especialmente para o meio evangélico. Precisamos Isso aí. entender que não é momento agora de, né, ir contra isso. Pelo contrário, é momento da gente prevenir as nossas emoções, entender porque, né, a situação que a gente está vivendo hoje está afetando a todos. Isso. Né? Isso. E nos prevenirmos e começarmos a buscar estratégias, formas de lidar. Então, por isso nós estamos aqui, né, de lidar com essa questão toda, porque eu até estava falando com o pastor aqui antes da gente começar, né, nosso bate-papo. Existem alguns tipos de depressão, alguns tipos de ansiedade, né, que a gente vai pontuar isso melhor depois também, mas a gente precisa entender que ansiedade é o nome generalista, vamos dizer assim, e depressão, mas existem os tipos de depressão e os tipos de ansiedade. Mas existem tipos de ansiedade, por exemplo, como o estresse pós-traumático, que, na verdade, a gente não vai ver hoje nas pessoas o resultado na atualidade. É uma próxima Talvez etapa. a gente vai ver numa próxima etapa. Eu compactuo desse mesmo viés. Por isso, mais uma vez, eu reforço para que esse trabalho, e acredito eu, a Comunidade Vida, ser o precursor, né, ser o pioneiro em sair na frente, de fato, com esse tipo de abordagem para prevenir de uma maneira precoce Isso. a mente de todos os nossos membros, ovelhas, bem como todos que possam ser alcançados, porque é justamente esse pós que nós vamos ter aí, até porque hoje já está crescente. Eu trouxe uma pesquisa interessante de 1.500 pessoas que foram entrevistadas. O percentual disseram que estão muito mais ansiosos, muito mais estressados, e com isso nós vemos já o que tem ocasionado, né? Essa não prevenção desse pioneirismo que está tendo aqui, de ressaltar isso, eu não me canso de ressaltar, eu estou muito encantado com isso, o crescente momento de agressões nas famílias, né, de agressões que têm ocorrido, separações que têm ocorrido, e assim vai. Né? Então, isso é importante, na verdade, a oportunidade que nós estamos tendo é de se reinventar e se readequar a uma realidade latente. Isso. Né? Resiliência, né? Resiliência. É a capacidade de se adaptar às mudanças. Exatamente. E aí, uma das coisas que eu escuto muito, né, nos atendimentos que eu tenho feito nesse tempo é, tudo bem, mas você está falando tudo isso, mas o que eu faço? Eu acho que essa é a grande angústia, essa é a grande questão, porque, o que eu faço? Muitas das intervenções, como eu falei, que a gente poderia fazer nesse momento, né, não podemos, né, que seria. Mas tem outras maneiras que nós podemos adaptar ao nosso dia a dia, ou às vezes não ser levado em uma onda, vamos dizer assim, que vão amenizar. Então eu queria pontuar alguma delas aqui. Por exemplo, a principal delas hoje é do que você se alimenta. Isso, né? aí. Uau. Isso é o principal. Do que você se... E eu digo nos dois sentidos, no termo espiritual, né, no termo intelectual e no termo físico também, né, biológico. Vai nos ajudar muito, né? Já vai nos ajudar muito com essa orientação. Exatamente. Por quê? Do que você se alimenta? Como a gente está falando, a ansiedade, a depressão, ela é gerada por gatilhos, por coisas que ativam nossas emoções. Então, se eu fico diante da televisão hoje, assistindo os noticiários, que lá na Itália está assim, que lá na China está assado, que aqui está aqui, que aqui está... Pronto, né? Ou eu vou seguir para... Exatamente. Mente, né? Eu vou seguir para duas linhas. Ou eu vou me enclausurar ainda mais dentro de casa porque o negócio está feio, e realmente está, não estou dizendo que não está, né? Mas a gente precisa entender a nossa realidade local. É porque, Rafael, isso colocado aí, nós temos os dois tipos de
de sintomas, né? Que pode ocasionar aí, que é o sintoma físico e o psicológico. Onde abordou aí. Um desses aí é o sintoma psicológico, de que o seu psicológico está se alimentando. Exatamente. Isso aí. Né? Saber que as coisas estão complicadas, isso todo mundo tem que saber, ninguém tem que ver alienado, mas isso também não te dá a obrigação de ficar contando nos dedos 200 milhões, 368 mil mortos e 43, entendeu? Olhar para o cronômetro e ir contando nos dedos o número de mortos, de contaminados, Exatamente. que é o que todo mundo tem tentado fazer, contabilizando, botando isso na sua agenda diária e tomando isso para si. Uma ilustração que eu tenho usado muito é, vocês têm medo de leão? Leão? Eu tenho. Imagina um leão faminto, 3 dias, 4, sei lá, sem comer na tua frente. Só Daniel, né? Pra resolver o... Só Daniel pra encarar um trem desse, né? Imagina um leão. A gente sente medo? Sente. Mas algum de nós aqui saiu correndo agora ao pensar nesse leão? Não, por quê? Porque a gente sabe que a realidade de um leão presente aqui nesse momento agora é quase zero. Isso aí. Né? A não ser que há muito tempo atrás, que hoje, né, graças a Deus, nem pode mais, tivesse um circo na cidade com um leão que se soltou e a qualquer momento ele... Enfim. Isso aí. Mas é um medo que nós temos, né, como o medo de um leão, como o medo de cobra, né, e tal. Como o medo que muitas mulheres... Chegou a arrepiar agora. Piorou a situação. Cobra. Não, então, eu ia falar agora como muitas mulheres têm medo de barata, e alguns homens também, né? Porque não? Verdade. Isso. Mas é aquilo, entre eu ter o medo e saber que aqui no momento eu não tenho esse leão, esse meu medo está controlado. Isso aí. Né? Ele vai se tornar talvez patológico, exagerado, a hora que o leão aparecer na minha frente. Então, quando eu falo dos noticiários, é basicamente isso. A gente não está negando que as coisas estão acontecendo, mas o quanto você se alimentar, mais você aflora o seu medo e mais você vai ficar propenso, suscetível a desenvolver patologias acerca disso. Excelente exemplo. Né? E a questão também da fonte. Né? Que aí a gente tem, né, a outra questão de você, às vezes... se alimentar de fontes que não tem veracidade, que não tem, né, ali me faltou a palavra, uma autenticidade, né, para aquilo, e aí a gente vem, né, esse surto de fake news que se tem por aí, e a gente começa a ficar desesperado. Além de ser uma notícia ruim, ainda é mentirosa. Mentirosa, né? Então, assim, você não tem que ficar alienado, mas dose o tempo que você vai ficar exposto a isso. Então, você não precisa assistir o jornal de manhã, na hora do almoço, porque, né, tem que atualizar, porque de manhã para a noite o número de mortos cresceu. Vamos... talvez nos atentar em assistir o noticiário local, né, para saber como está a situação, assim mesmo, filtrar. Isso é uma das palavras que eu tenho usado muito. Filtrar muito aquilo que se escuta, aquilo que se vê, né? Buscar por pessoas, às vezes, né, da sua confiança, que estão lidando com essa situação, né, para que você tenha uma informação clara a respeito, né, da situação. O que gera também, por outro lado, de algumas pessoas, aquele receio, será que estão falando a verdade? Né? Será que é isso tudo mesmo que está acontecendo? Enfim, são os filtros que a gente tem que aplicar nesse momento para a gente não ser levado nessa onda aí de terrorismo, de essa coisa toda, porque isso vai desencadeando toda uma série de outras coisas, política, enfim, uma série de demandas que, se a gente for entrar aqui, pronto, vai sair todo mundo ansioso daqui. E, biblicamente, a gente pode tomar como parâmetro aquilo que a gente trabalha tanto tempo, ensina tanto, pastor Wanderson, e que hoje é tão essencial, é tão primordial para nós. É o entendimento que Jeremias teve em seu texto, em Lamentações, quando ele diz: eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Porque não adianta trazer a memória o tempo todo, se alimentar o tempo todo dessas informações, dessas notícias, porque isso, a última coisa que vai produzir é esperança. Muito pelo contrário, vai produzir desesperança. E então hoje o que nós precisamos é trazer à memória o que dá esperança. Já basta o mal por ele só. O mal já está aí, as dificuldades estão aí, o cenário é realmente crítico, caótico. Então, se a gente ficar dando atenção o tempo todo para isso, não vai haver esperança em nós. Mas vamos pensar naquilo que pode dar esperança, vamos olhar o lado bom, o lado benéfico de todas as coisas, as oportunidades que teremos
durante essa pandemia, pós essa pandemia, uma obra que está sendo feita em nós. A gente ainda vai resolver as coisas como que vai ficar a economia, essas coisas, mas nós estamos em obra, nós estamos em reforma. Todos nós estamos tendo que aprender, mudar, melhorar, abrir mão. Então tem uma grande obra sendo feita em nós. Então vamos olhar por esse lado e trazer à memória o que nos dá esperança e seguir esse conselho, essa orientação e selecionar a alimentação. Se nós formos olhar o manual diagnóstico das patologias, um dos principais sintomas da depressão é a desesperança. Olha aí. É quando a gente perde a capacidade de ter esperança, né? Permita-me um adendo como pastor. Esse adendo como pastor nós tiramos, porque o crente que acha, não, isso aí Deus vai cuidar, Deus vai fazer. Eu vou tirar uma patologia em cima do próprio Elias. Elias foi considerado, antes de Cristo, no Antigo Testamento, o maior dos profetas. Né? Isso. E ele teve um momento que ele estava no auge, tinha sua vida normal, sempre no ofício do seu vocacionado, mas teve um momento em que o medo tomou conta dele. Paralisou, né? Paralisou. A ponto dele ele condicionou a sua mente, em dizer, então, já que eu tenho medo e sei que esse medo está me levando porque eu vou morrer, então eu vou pedir a morte antecipada. É como nós se alimentarmos daquilo que está sendo proposto o tempo todo. É como se estivesse sabendo, já que eu vou morrer, então eu vou antecipar essa minha morte. É verdade. Então, ele vai para o isolamento. Esse é o depressivo. Elias estava no grau severo da depressão, altíssimo. Então ele se isola porque ele quer ficar sozinho. Ele dispensa o seu servo. Então vai para o deserto, isolamento. E quando ele vai para o isolamento, o que é interessante observar que Deus ele pegou e cuidou primeiramente daquilo que ele precisava. O que ele precisava? Ele precisava do alimento que o Rafael falou aqui. É cuidar, e Deus ele é extremamente minucioso, né? Detalhista no cuidado. Então ele começou a cuidar primeiro da sua alimentação, deixou ele dormir bastante, não falou nada. E só depois que tirou ele para o local adequado do tratamento, que levou ele para Horebe, tirou do deserto e levou ele para Horebe, para o local adequado do tratamento. Ou seja, o que eu quero colocar aqui como profissional, tá aqui o Rafael que está atuante, eu estava até pegando algumas experiências com ele, do que ele tem vivenciado, estando ativamente na Unimed, lidando, porque eu vou dizer, está no olho do furacão, pegando algumas informações, porque às vezes o nosso pessoal, especificamente o meio evangélico, eles não estão levando muito a sério, infelizmente, essa situação. E tem hora que a gente não é tirando a fé, não é desacreditando no Deus que tudo pode, porque Deus está no controle de tudo, absolutamente tudo. Mas nós não podemos não em sermos racional nesse momento, de entender que nós temos que cuidar, que o próprio Deus ele poderia chegar para Elias e dizer, pronto, passou, mas não. O anjo veio, alimenta primeiro. Deus tem a sua multiforme sabedoria, né? A sua infinita leque de opções de fazer as coisas. E é muito comum a gente, antes desse período, ouvir pessoas dizer, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho... Como dizer, teve gente que descobriu, não sei se você concorda comigo, Rafael e pastor Raves. Acho que eu já estou até rindo, porque eu acho que já sei que você vai falar. Não, teve gente que descobriu, por exemplo, teve pessoas que trabalhavam, eu estou trabalhando muita questão do tempo para minha família. Estou fazendo porque preciso trabalhar e correr atrás de recursos.
e hoje descobriu que, na verdade, isso era uma fuga, porque não está suportando Sim, ficar em casa. exatamente. Isso aí. Isso. Porque eu ia falar isso, que tem muita gente hoje que está descobrindo que a esposa tem um bom papo, que é legal, às vezes, né, tá ali conversando, porque no normal, na correria do dia a dia, era só aquelas coisas essenciais e tal, não sei o que, parece que cumpria um protocolo familiar, temos que sair, temos que levar as crianças, temos que namorar, mas não tinha aquela coisa ali de realmente se relacionar, né? Então, é a gente entender isso, que está sendo um tempo onde a gente está podendo fazer também algumas coisas que antes a gente não estava, a gente se queixava de não ter tempo, né? É lógico assim, eu particularmente tenho vivido uma realidade um pouco diferente porque devido à minha profissão, à minha atuação, eu não parei de trabalhar, né? Mas mudou porque antes eu trabalhava todo dia, agora eu trabalho por plantões, então tem dias que teoricamente eu estou em casa, estou aqui, enfim. Então assim, mudou a rotina de todo mundo. Ainda assim, até mesmo para quem está na linha de frente, o trabalho está sendo muito mais árduo do que necessariamente era antes, né? Então, por exemplo, a questão da alimentação. Alimente-se daquilo que você está vendo, né? Cuide daquilo que você está vendo. Então, pegue esse gancho, né? Como a gente estava conversando, né? Todo dia na igreja agora está tendo uma programação diferente. É justamente para que você tenha o que se alimentar, para que você tenha opção, para você não dizer depois, não, eu estava vendo tal coisa porque eu não tinha opção. Isso aí. A questão do alimento físico, né? É manter o equilíbrio agora. Eu costumo dizer... queria indicar aí indicar aí para o pessoal ter mais... Porque nós não estamos usando aqui termos técnicos, estamos sendo tentando ser muito claros, né, nas informações para que todos possam acompanhar. E dizer aí, dentro dessa alimentação, Rafael, eu queria complementar aí o triptofano, né? Que o que é esse que ajuda nos neurotransmissores. Isso. Né? Então, se alimentar é peixe, peru, ovos, nozes, castanhas, e aí vai, né? O feijão, couve, enfim, uma série de alimentação. Dá uma pesquisada no Google, você vai ter uma noção que vai lhe ajudar também. Exatamente. Cuidar do equilíbrio da alimentação hoje física, porque a gente pode seguir os dois extremos, né? Um é comer demais, né? Porque estamos ansiosos, e acaba compensando, e aí a gente, né? A nossa forma vai crescendo, daqui a pouco vai estar todo mundo correndo aí para as academias, enfim. E outra é não deixar de comer, não é hora de fazer dieta, por exemplo. Por quê? Como o pastor falou, existem alguns elementos que eles são essenciais para o nosso equilíbrio, para a nossa rotina, e que nesse momento o que a gente precisa é regular a nossa imunidade. O grande problema hoje, por exemplo, até mesmo do contágio do coronavírus, não é o fato só de se infectar com o coronavírus, mas é como está a sua imunidade nesse momento. Isso aí. Né? Então, as questões psicológicas, emocionais, elas abaixam a sua imunidade, uma alimentação inadequada, ela baixa a sua imunidade, a falta de dormir, né? O excesso de sono, a insônia, ela baixa a sua imunidade, então você precisa se prevenir, né, para um possível contágio, conforme for, mas estando com a sua imunidade, porque já vai amenizar muita coisa, né? E um outro fator que assim eu tenho indicado muito para a gente tomar conta, né, para a gente aliviar um pouco dessa questão da ansiedade e tal, é a gente fazer jus. Olha só como é que Deus ele é tão perfeito em tudo, por mais que pareça irônico, a gente vai dizer, mas não tinha momento mais adequado, penso eu, né, na nossa história para passarmos pelo que a gente está passando agora, do que esse momento. Verdade. Imagina se a gente passasse por esse surto de coronavírus, por essa quarentena, há 5, 6, 10 anos atrás. Isso aí. A gente não estaria aqui agora conversando via live, a gente não teria videochamada para se comunicar um ao outro, WhatsApp, enfim. Então, assim, se fosse em outro tempo, a quarentena seria muito mais pesada do que está sendo agora. Então, faça uso desses recursos, sabe? É hora mesmo de começar a ligar para o pai, para a mãe, para o amigo, fazer ali as suas videochamadas. Temos a tecnologia, né? Não investimos aí, não empregamos recursos para colocar uma boa internet na nossa casa, para ter um bom celular, enfim. Faça uso dessa tecnologia agora. Né? Assista as lives, marque reuniões com amigos. A gente não está tendo essa possibilidade de estar próximos,
né? Fisicamente, né? Fisicamente. Mas ninguém virou inimigo de ninguém, né? Exatamente. Eu falei isso pro discípulo esses dias. E ele tá assistindo aqui e ele sabe. Aí eu falei com ele, ele falou, filho, você me abandonou, não me manda uma mensagem, fala nada. O que que houve? Você tá tão longe? Ele falou, pastor, a gente tá de quarentena, você não tá sabendo. Não, eu falei, mas a gente não tá de mal, não. Você pode me ligar, você pode me mandar uma mensagem. No outro dia de manhã falou, eu te amo, abençoa o seu dia. Eu falei, melhorou. Né, Wallace Geoff? Meu Deus, falei o nome. Né? Então, é basicamente isso. São essas pequenas ações que a gente precisa ir tomando no nosso dia a dia para amenizar. Como eu estava falando com o pastor aqui antes, agora não é momento, a gente não consegue agora tratar depressão, tratar ansiedade, porque toda a nossa rotina está mexida. O que a gente consegue agora é prevenir, o que a gente consegue agora é amenizar. Amenizar um pouquinho, né? Remediar um pouquinho. Se preparar para a hora que a gente, de fato, tiver essa possibilidade de, vamos lá, vamos retomar a rotina, vamos ver como vão ser as coisas, a gente não está sofrendo tanto quanto poderíamos estar. Exatamente. Né? Meus amigos, o papo está maravilhoso. Creio que a gente tem ainda mais coisa para falar. Nós estamos caminhando para o nosso tempo. Então, eu queria pedir a vocês para trazer uma consideração, pedir a Rafael para trazer essa visão dentro da psicologia. Já falamos aqui sobre causas e já estamos dando conselho aqui de o que fazer, como se comportar. Também vou pedir ao pastor Wanderson para trazer essa visão também pastoral, na sua experiência como pastor, que cuida de pessoas, que está próximo das ovelhas e vendo toda a situação, o que o senhor também pode trazer como conselho e principalmente também dentro da área da psicologia. Quero então ouvir de vocês os melhores conselhos, os principais conselhos nesse tempo agora, o que nós podemos dizer para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, como elas podem se comportar nesse tempo, o que elas podem fazer para, como já foi dito, não tratar, mas pelo menos minimizar, diminuir, controlar um pouco isso e evitar que isso tome uma proporção muito grande, a ansiedade, a angústia, a depressão, né? Nós precisamos estar bem com nós mesmos. A Bíblia a todo momento está nos dando conselhos sobre isso, de não andarmos ansiosos, né, por coisas alguma, entendermos que Deus está cuidando de nós, mesmo que a gente não consiga entender, ver, mas Ele está cuidando de nós. E estar bem com nós mesmos é o primeiro passo. Porque o texto que eu citei de Jeremias, falando, eu preciso trazer a minha memória que me dá esperança, antes desse texto, nós vemos um Jeremias que nada presta para ele. O mundo está ruim, as pessoas não prestam. Inclusive, ele fala sobre Deus, ele fazendo um relato sobre Deus que parecia o seu carrasco. Estava perseguindo ele, estava tentando matar ele. Imagina só, esse era o Jeremias quando ele não trazia coisas boas à sua memória. Foi ele perceber que as coisas que ele estava se alimentando, que ele não estava bem consigo mesmo, ele fala, eu preciso trazer a minha memória que me dá esperança. E ele se resolve com ele mesmo, a sua ótica muda. Ele não foi trocado de mundo, o seu Deus não mudou, as pessoas à sua volta não mudaram. Agora, após o 3:21, capítulo 3:21 de Lamentações, Jeremias agora passa a dar um novo relatório sobre o seu Deus. Seu Deus é maravilhoso, seu Deus é bondoso. O mundo ao seu redor está diferente. Mas o que mudou ao mundo ao redor? Nada. O que mudou? Dentro de Jeremias. Então eu queria ouvir esse conselho. O que nós podemos dizer para o pessoal que está nos assistindo hoje, o que eles podem fazer para mudar algo que está dentro deles, mesmo que esse mundo que está à nossa volta não mude, a pandemia não mude, os números não mudem, mas o que nós podemos fazer para nós mudarmos e enxergarmos esse mundo diferente? Eu recomendo para todo mundo uma estratégia que a gente usa muito em terapia, chamada de estratégia acalme-se, né? Para cada letra, né, do termo acalme-se, você tem um objetivo, né, algo a seguir. Então, a gente não vai ter tempo aqui para esboçar tudo, mas assim, só para a gente entender. Primeiro de tudo, o Azinho ali do acalme-se é você aceitar a situação. Então, assiste na semana que vem, né? Que na semana que vem a gente vai falar sobre o restante também. Você aceitar a situação e entender que não sou eu que estou sofrendo sozinho, não é um problema sobre está todo mundo passando por tudo isso. Então, é aceitar essa situação e começar a
criar estratégias de enfrentamento. Então, essa primeira do acalme-se, o A É justamente aceitar a situação. Primeira tarefa, Primeira aceitar. tarefa, aceita a situação, não se vitimize, né, nesse momento. Eu estou morrendo, eu estou sofrendo, eu estou isso, tá pior para mim, está difícil para mim. Está ruim para todo mundo. Cada um na sua esfera, cada um na sua necessidade, cada um, né? E é o momento da gente se ajudar. Né? Aceitar a situação, entender que está ruim para todo mundo. Então, eu preciso entender que eu estou sofrendo de uma maneira, o meu companheiro está sofrendo de outra. Então, vamos lá, o que a gente pode fazer para se ajudar nesse momento? Né? E seguir aí esses ditos que a gente já falou, de se alimentar bem, de dormir bem, né? De conversar com as pessoas que estão à tua volta, de colocar para fora aquilo que você está sentindo e regular as suas emoções. Né? Entender que esse momento agora está todo mundo com seus ânimos aflorados, então não é momento da gente querer repreender nada, acertar nada, corrigir nada no sentido, né? Daquilo que a gente não acertou até agora. Isso. É hora a gente relaxar um pouquinho, tomar decisões seguir, radicais, exatamente, né? E entender, né, que o outro está sofrendo tanto quanto eu estou sofrendo e a gente precisa entender, cuidar um do outro. O autocuidado é muito importante nesse momento. Aí. Meu pastor, com a visão pastoral, com a experiência, o que tu pode nos trazer de conselho? Bom, quero resumir, pastor Ravison, Rafael, deixando para meditação Mateus capítulo 10, versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O que nós precisamos compreender quando Deus já nos deu, Jesus nos deu essa outorga, já nos outorgou essa autoridade. Partindo desse pressuposto, dessa autoridade que ele nos outorgou, vem a sabedoria do momento de usar essa autoridade. E entender que se ele deu essa autoridade é porque tem pessoas que estão sofrendo de doenças e enfermidade. Como eu qualifico as doenças e a enfermidade? As doenças são patologias. Enfermidade, alma. Uau! Então, eu qualifico dessa forma pelo seguinte: nós temos a receita. Okay. Quando eu digo nós, eu não estou falando na qualidade de pastor. Eu estou falando na qualidade de crentes em Cristo Jesus. Amém. Discípulos que somos. A autoridade. Então, nesse momento é um momento onde pode o mundo se desesperar. Eu sei que você, na qualidade de ser humano, automaticamente você também vai se desesperar. Mas você não vai perder o equilíbrio. É diferente. Davi, quando ele chega depois de uma batalha, chega em Ziklag, tinham levado as mulheres, crianças, estavam tudo destruído, devastado. Ele sentou, chorou. Verdade. Você pode chorar, se preocupar, é muito natural. Isso faz parte da humanidade. Isso. Então, quando eu falo humanidade, não é global, eu falo da sua humanidade, pessoa. Então, chorar, se preocupar é muito natural. Não tente ser forte todo o tempo. Você consegue por um tempo, porque todo o tempo você vai desmoronar. Verdade. Então, chorar, se preocupar é muito natural. Entretanto, você tem que entender que a nossa base não está aqui, está no reino. Amém. Está no reino. Então, essa autoridade já foi outorgada a gente. Por quê? Já não foi nos outorgados porque nós temos, de fato, a serenidade e a tranquilidade de entender que, nesse momento, você tem uma palavra. Busque dentro de você. O Rafael já colocou aqui alguns direcionamentos psíquicos. Nós já compartilhamos muito direcionamento na área científica. Entretanto, eu quero, como pastor, complementar aqui e direcionar na área espiritual. Ou seja, está latente, tem a patologia, tem a alma que está aí. Entretanto, precisamos cuidar de tudo isso e não entender quem somos. Quem nós somos em Deus. E nesse tempo, é um tempo de se apegar à leitura da palavra, como foi colocado, as programações das igrejas, elas são diversas, estão aí para você se alimentar da melhor maneira possível e sempre trazendo à memória o que pode lhe trazer esperança. E o que pode lhe trazer esperança? Nessa hora, não são os noticiários,
não é a realidade que estamos vivendo. O que pode trazer esperança é aquilo que diz a palavra que norteia a nossa vida. A Uau. palavra que norteia a nossa vida, ela não vem da terra. A realidade do céu não é a realidade da terra. Verdade. A realidade da terra não é a realidade do céu. Então, quando nós falamos de reino, o reino já está em Em nós, nós. para que através de nós seja disseminado. Uau. Então, esse é o conselho que eu deixo para você, crente ou não, que essa live te alcance, Amém. crente ou não. O que você precisa agora, certamente, e vai ser o seu norteador, eu vou te dizer com categoria, além de fazer a sua parte, é evidente entender que o conselho maior e melhor está na maior terapia. O que é a terapia? É o processo da fala. Então, não tem melhor terapia do que a oração. E não tem melhor terapia que eu vou dizer para você nesse momento, como a nossa realidade está toda mudada, em você entender e se apegar. Oração, leitura da palavra e se alimenta daquilo que pode te trazer esperança e dizer, isso é passageiro. Vai passar. Deus Uau. abençoe. Glória a Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim foi um privilégio estar aqui nessa noite engraxando esses sapatos aqui, porque eu aprendi muito. Eu aprendi muito e acredito que você também. Então, na próxima semana, na quinta-feira que vem, nós vamos continuar, vamos dar continuidade a esse projeto aqui. Então, se te abençoou, assiste de novo, compartilha também, chame mais pessoas para acompanhar. Se você tiver alguma dúvida, se você precisar fazer contato conosco de alguma forma, seja comigo, com o Dr. Rafael, com o pastor e Dr. Wanderson, faz contato com a gente através do WhatsApp aqui da Comunidade Vida. DDD 22 3087 0504. Vou repetir para vocês. 22 é o DDD 3087 0504. Quando você mandar esse WhatsApp, aí você fala: assisti o programa, eu estou com uma dúvida nessa área, eu quero um pedido de oração, quero um aconselhamento do pastor Wanderson, quero uma orientação do psicólogo Rafael, que a gente vai com certeza retransmitir a informação para eles e com certeza a gente vai, na medida do possível, tentar te ajudar, te acompanhar nesse tempo, né? E nos acompanhe também. Continue assistindo as programações diárias. Na próxima quinta-feira estaremos aqui dando continuidade a esse projeto, a esse assunto, né? E foi um prazer estar com vocês nesse tempo. Vou passar mais uma vez a palavra para Rafael e o pastor Wanderson também, para fazer as considerações finais aí com vocês, para a gente despedir nessa noite. É isso aí. Quero mais uma vez agradecer, né, a presença de todos aí na live, né, os comentários. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, né, com o pastor. E nós estamos aqui para ajudar naquilo que for possível, entendendo sempre, né, que nesse momento prevenção é o melhor caminho que a gente pode seguir nesse momento para dar conta de tudo isso aí que a gente está vivendo. E torcendo e orando para que tudo isso passe o quanto antes e a gente possa voltar à nossa normalidade, vamos dizer assim, né? Amém. Pastor. Bom, eu quero agradecer também a presença de todos, presença maciça que eu tenho certeza que vai acompanhar essa live da Rede Vida, né? E eu quero ser muito grato, pastor Radisson. Amém. E mais uma vez reforçar, parabéns por esse lindo projeto. Amém. Rafael, obrigado, tá, pelo carinho, obrigado pela recepção de todos os envolvidos, né? Pela recepção tão carinhosa e obrigado por me dar a oportunidade. Fui muito agraciado, aprendi muito e foi um momento muito oportuno e com certeza assim providenciado por Deus. Amém. Então a minha gratidão pelo privilégio de ter estado aqui, obrigado. Tá? Amém. E agora o senhor sabe bem o caminho e se prepara para voltar bastante vezes, tá bom? Estou à disposição sempre. Com o senhor certeza. sempre me atendeu quando eu solicitei. Eu tenho uma dívida, não somente dívida física, mas dívida de gratidão impagável. Amém. Amém. Igualmente. Então, projetos para a Rede dos Homens aí também, muitas áreas, e o senhor vai precisar voltar aqui várias vezes, tá? Porque os conselhos são muito importantes nesse tempo. Às vezes pessoas me perguntam, né, acerca de Salomão,
como que o seu ministério é tão bem sucedido, e de pessoas que às vezes encararam o seu ministério ou o seu trabalho, reis também, que assumiram reinados tão jovens, e sempre pergunto, estudando a Bíblia, a gente vê algo em comum entre todos eles: conselhos. Tinham pessoas sábias por trás dando conselhos. Por mais que você não tenha experiência, por mais que você não saiba o que fazer, mas se você recebe bons conselhos, você vai ser bem Permita sucedido. uma lembrança, um adendo, só uma Claro. lembrança. Alexandre o Grande só foi Alexandre o Grande porque ele andou desde os seus 14 anos com Aristóteles. Então, por isso estou dizendo que é um privilégio estar aqui com vocês, ouvindo esses conselhos, essas orientações, e que com certeza quem valorizar isso poderá ser muito bem sucedido nas suas vidas. Agradecemos a todos, que Deus possa te abençoar. Nós queremos orar com vocês nesse momento. Estamos aqui conversando, batendo um papo, trazendo conselhos, orientações, falando sobre psicologia, Bíblia, e queremos orar nesse momento com vocês, abençoar a vida de vocês e continuar na próxima semana o nosso bate-papo. Pedir ao pastor Vandes para fazer essa oração. Deus, eu quero mais uma vez enaltecer, engrandecer, louvar o teu santo, glorioso e poderoso nome, entendendo que nesse tempo, dentro desse tempo, o Senhor tem nos ensinado, nos reinventado, nos realinhado, ó Deus, para o seu real propósito, que é o reino. Então, eu quero ser muito grato mais uma vez por esse privilégio de estar aqui com toda a comunidade Vida, estar aqui com o pastor Ravison, estar aqui, Deus, com o Rafael, com toda a equipe. Nosso muito obrigado a Ti. Que, ó Senhor, esse momento seja um momento quando os teus filhos, ó Deus, forem ver e rever essa live, ó Deus, esse momento de bate-papo, o Senhor possa ministrar cada vez mais nos corações dos teus filhos, no nome de Jesus, entendendo que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar as famílias, que o Senhor possa continuar protegendo, guardando, livrando, em todos os aspectos. No nome de Jesus, nós te oramos, muito grato ao Senhor por tudo. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Um excelente restante de semana para você. E não se esqueça, todos os dias temos programação. De segunda a sexta-feira, todo dia, 19h30, temos programação. Rede de homens, rede de mulheres, rede de família, estudo. No sábado, 16 horas, temos a Rede Kids, que é o projeto para as nossas crianças. E no domingo também, culto de celebração, às 19 horas. Então, até amanhã, às 19h30, e até a próxima quinta-feira também, dando continuidade aqui ao projeto da Rede de Família e o Mapeando a Sua Alma. Um abraço, Deus abençoe.